Ai, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo para vocês sobre o que o Senhor tem me mostrado, tá bom? Vou começar aqui, está no livro de Zacarias, o capítulo 1, verso 7, a primeira visão de Zacarias, tá? Vamos lá, vamos a partir do 7, fala aqui, aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as morteiras que se achavam no vale. Atrás dele estava cavalo vermelho, marrom e brancos. Então perguntei: Senhor meu, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então o homem que estava entre as morteiras explicou: Estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, não, que estava entre as morteiras. Nós já percorremos a terra e ela está tranquila e descansada. Então disse o anjo do Senhor: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Lembra? 70 anos de Israel. E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: Palavras boas, palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo me disse: Clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos. Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltarei para Jerusalém com misericórdia e a minha casa nela será edificada, e a corda de medir será estendida sobre Jerusalém, diz o Senhor dos Exércitos. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor me deu sobre as visões que o Senhor tinha me dado. Já tem 5 dias eu tentando fazer esse vídeo e sempre arrumava peguei um strike no meu telefone e não conseguia fazer vídeo de jeito nenhum. Eu estou usando aqui o computador para poder fazer esse vídeo, então não tem muita boa qualidade. A câmera aqui, a do meu celular tem uma câmera bem melhor, né? Com a qualidade bem linda. Mas, de qualquer forma, vamos estar falando aqui sobre essa primeira visão de Zacarias, que quando o Senhor me mostrou essa visão, né? O Senhor disse assim, está no livro de Zacarias. Então, irmãos, o que eu quero contar para vocês, que eu já falei para vocês outras vezes, que eu estava aqui na minha sala, mais ou menos uns 4 ou 5 meses atrás, eu olhei para o céu e vi Jesus montado num cavalo branco, né? Eu vi ele sentado, montado, quer dizer, num cavalo branco e vinha para a terra alvoroçado. O cavalo era branco, eu vi as vestes dele como se ele tivesse de vestes brancas e com uma espada na mão. E ele disse: Eu estou trazendo a espada para a terra. Foi assim que eu vi a primeira visão, 5 meses atrás. E agora, 5 ou 4 meses atrás, por aí. Então, agora o Senhor me deu mais duas visões, irmãos. A segunda visão que eu vi, né, que eu vou contar aqui, eu vi o Senhor montado num cavalo branco e tinha alguns cavalos e cavaleiro com ele. Ele não vinha sozinho, ele vinha com alguns cavalos e cavaleiro, tá? Eu não posso decifrar a cor, porque eu só lembro, eu só foquei no cavalo que estava Jesus sentado. E Jesus estava montado naquele cavalo, o cavalo era branco, e na cabeça dele eu lembro que tinha uma coroa de ouro, assim, aquelas coroas assim de pontas assim para cima.
Eu vi aquela coroa nele, na cabeça de Jesus. E aí eu via que ele estava com uma espada na mão. E ele dizia também que estava trazendo espada. Irmão, espada na palavra do Senhor é juízo, é trazendo juízo para a terra, tá? Que ele disse que da outra vez que ele disse que estava trazendo a espada para a terra. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu lembro que o cavalo que Jesus estava montado era branco. Tinha os outros cavalos, mas como eu não foquei nos outros cavalos, eu não posso dizer a cor dos outros cavalos. Eu não, eu sei que era cavalos e tinha pessoas montadas no cavalo que estava vindo com Jesus, que eu vi, tá? É, aqui também, né, fala, né, é, sobre os cavalos, né, que fala de sinal de vigilância, né, e sinal de reconstrução do templo de Jerusalém. Então, na segunda visão, na terceira, no caso, porque foi duas visões, a primeira visão que eu contei foi 5 meses atrás, e essas duas últimas visões que eu contei, uma primeira agora, foi agora, 5 dias atrás, mais ou menos. Eu estava vendo. Então eu vi Jesus em Jerusalém. Em Jerusalém, eu vi Jesus em Jerusalém com coroa de ouro de rei na cabeça, a mesma coroa que eu vi nas nuvens, eu vi Jesus montado num cavalo branco lá em Jerusalém, com vestes, eu via vestes brancas, eu não vi, não lembro se eu vi alguma peça vermelha, irmãos, eu não consigo lembrar. Se tinha, eu não vi, porque eu não consigo lembrar. Porque Deus, ele mostra, mas às vezes algumas coisas ele tira da nossa mente, ele deixa só aquilo que ele quer que a gente fale, tá? Então, eu lembro que o cavalo era branco e que Jesus estava montado no cavalo, e o cavalo era como um cavalo de rei. Era um cavalo muito bonito e ele estava montado nele, tinha sabe, o cavalo enfeitado, assim, como se ele tivesse algo de ouro, assim, sabe aquelas rédeas de ouro, algo assim, e a coroa de ouro na cabeça de Jesus. Só que uma coisa me chamou muito a atenção, foi quando eu vi Jesus ali com aquela coroa, né, na frente de Jesus, eu não sei se a visão mudou ou se era na frente de Jesus, tá? Eu vi a terceira visão dessa segunda visão que eu falei, eu vi a terceira, eu não sei se era a visão emendava na outra, se era, por exemplo, Jesus estava aqui montado no cavalo, e aí eu via ele montado naquele cavalo, todo adornado de rei, com coroa de rei, lá em Jerusalém, eu via que era Jerusalém, e depois, quando eu vi ali, mudou o cenário, ou se aquela visão se ampliou, eu não me lembro. Eu só sei que depois que eu vi essa visão de Jesus, eu vi uma outra visão, né, que eu vi na frente de Jesus. Eu não sei, irmãos, eu não posso te afirmar 100% se essa visão, dessa terceira visão, estava realmente na frente de Jesus ou se ele cortou aquela visão dele no muro não, em Jerusalém, e aí abriu essa outra visão, porque eu não consigo ver a diferença, tá? Então, o que que eu vi? Eu vi um boi branco. Ele parecia um boi, mas ao mesmo tempo tinha um corpo de porco. Parecia um Nelório, mas não tinha cupim e não tinha chifre, esse boi. Mas ao mesmo tempo que ele era um boi, ele parecia também um porco. Sabe aqueles porco gordo, bem gordo, assim, bem grandão? Parecia, mas a cabeça dele não parecia tanto com um porco, mas o corpo dele parecia um porco bem grande. E tinha uma pessoa montada nele, nesse porco, tá? Ele estava montado, não tinha sela, não tinha nada que dissesse assim. A princípio, quando o Senhor abriu a minha visão, vou falar do princípio. Quando o Senhor abriu minha visão nessa terceira visão, eu via como se fosse um boi, um Nelore, mas ao mesmo tempo que eu via um Nelore, né, um boi branco, ele começava a figura dele, ele começava a sair
saía do Nelório e entrava como se fosse um porco gordo. Entendeu, irmão? Mais ou menos. É a mesma, é a mesma, Raicê, a mesma visão, só que com aquele Nelório branco era como se ele não fosse, ele pouco a pouco ele se transformava num porco. E eu via uma pessoa, uma figura, uma pessoa sentada em cima daquele Nelore que se transformou num grande porco. Aquele boi, ele era bem forte, né? Mas ele não tinha chifre, ele não tinha cupim. E quando ele virava um porco, ele era bem gordo, a barriga dele era muito gorda. E estava sentado um homem preto, de pele escura, em cima dele. Eu não conseguia ver o rosto dele e decifrar quem seria essa pessoa. Eu não consigo saber se era o anticristo ou quem era. Eu digo, provavelmente era o anticristo, porque quem é que vai desafiar Deus, senão o anticristo, né? Então, eu via o Senhor Jesus montado num cavalo branco, vestido de rei, com a coroa de rei, com uma espada na mão, lá em Jerusalém, o mesmo Jesus que eu vi na primeira vez, 5 meses atrás, montado num cavalo branco, com uma espada na mão, dizendo que estava trazendo a espada para a terra. E agora, a primeira visão que eu vi também, como eu falei para vocês agora, que eu vi ele aqui nas nuvens, montado num cavalo branco, com uma espada na mão, com coroa de rei, e ele estava dizendo que estava trazendo a espada para a terra. E depois é a mesma visão, eu vi Jesus dentro de Jerusalém. Não sei qual a parte de Jerusalém, mas era dentro de Jerusalém, montado num cavalo branco, o mesmo cavalo que eu vi na nuvem, com a coroa também, a mesma coroa de rei, com a espada na mão. E na frente de Jesus, eu não sei se era outra visão ou se saiu, tipo assim, Jesus estava aqui e eu olhei para a esquerda e vi outra coisa, entende? Então, não sei se foi uma outra visão ou foi a mesma visão que se estendeu, tá? Eu via esse boi, entendeu? Esse boi, no princípio parecia um boi, era um boi, mas aquele boi, ele virava um porco, ele não tinha chifre de boi, ele não tinha cupim de boi. Eu, no princípio era um boi, mas ele não tinha aquilo. Parecia um Nelore, mas ele não tinha o cupim de boi e muito menos o chifre de boi, tá, irmão? Então, quando eu via isso, o Senhor me dizia assim: está em Malaquias. Em Malaquias. Então, aí o Senhor me trouxe Malaquias 1, né? Que a partir do verso 7, que o Senhor tem me mostrado essa visão para vocês, entendeu? E então eu estava tentando fazer, né, esse vídeo para explicar para vocês. Agora vocês que são um teólogo, que estuda a palavra do Senhor, por favor, se você tiver alguma ideia de me falar que boi é esse, que boi, que touro foi esse, que ao princípio era um touro, mas não, ele virava um porco bem grande, gordão, um porco bem grande, tá? Então depois vocês me falam. E tinha um homem escuro, de pele escura, montado em cima desse que era boi, depois ele virava como se fosse um porco, tá, irmão? Era isso que eu queria dizer para vocês, tá? Então, como vocês sabem, o livro de Zacarias, né, é um livro pequeno dos profetas menores, né, mas tem grandes visões proféticas para o fim dos tempos, né, que ele é um profeta, né, um livro apocalíptico também, messiânico, né, o livro de Zacarias, que ele está dentro da escatologia. Então, é muito importante essa visão que o Senhor me deu sobre o Senhor e provavelmente essa última visão que me deixou mais tentando entender como seria